Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo de doutrina online das quartas-feiras, hoje 16 de junho de 2021. Nós continuaremos o estudo do livro de Apocalipse, uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós estamos na série Igrejas em Apuros e o tema de hoje é Éfeso, lembra e volta. A igreja de Éfeso, lembra e volta. Boa teologia com boa prática. Aí sim, boa teologia com boa prática. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome para todos sempre, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno. Obrigado, ó Pai, por este dia, por todas as bênçãos do Senhor, e pedimos a tua bênção também para este momento, que o Senhor nos ajude a todos, a nós que somos já convertidos a Cristo e aqueles que estão acompanhando ou acompanharão o estudo e ainda não conhecem a salvação em Jesus. Que o Senhor os abençoe e os ajude a conhecer a palavra de Cristo, a conhecer a vida eterna e a ter a vida eterna. Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos para o nosso estudo. Efésio, lembra e volta. Efésio, lembra e volta. Deixa eu só colocar aqui de volta o texto bíblico, porque na letrinha que eu projetei aqui eu não vou conseguir ler. Nós temos aqui, isso mesmo, já pus e já pus. Para aqui. Mapa de novo utilizando aí, para que vocês lembrem da localização. Efésio está nessa numeração aí, número 1, tá vendo aí? Mensagem a Efésio: abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, 4. O texto básico de hoje é Apocalipse 2, versos 1 ao 7. Nós vamos ler daqui a pouco. Efésios, irmãos, tinha uma característica interessante, né? Ela era a sede do culto a Diana. Éfeso, melhor dizendo, a cidade de Éfeso era a sede do culto a Diana, conhecida como Diana dos Efésios. Era uma cidade rica, de grande importância histórica, religiosa e comercial. Era uma cidade hostil ao cristianismo e era um povo marcado por promiscuidade. E nós vamos ver que Éfeso tinha bastante qualidade. As igrejas de Éfeso, a igreja de Éfeso tinha muita qualidade espiritual, ao ponto de ser elogiada por Cristo. E ela vivia com aquelas qualidades nesse contexto, um contexto de sede do culto a Diana, conhecida como a Diana dos Efésios, uma cidade rica de grande importância histórica, religiosa e comercial, e uma cidade hostil ao cristianismo. Ela vivia no contexto dessa cidade e no contexto dessa hostilidade. E era um povo marcado por promiscuidade, coisas horríveis, terríveis. E, no entanto, nós vamos ver que Jesus elogia a igreja e, não obstante, Jesus vai repreender a falta de amor. Nós vamos aprender nessa lição que o amor de Deus nos constrange tanto a amá-lo acima de todas as coisas, como amar ao próximo como a nós mesmos. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos seguir aqui, então, para o nosso texto. Apocalipse: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor
que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Igreja, por que esse destaque aqui, né? Nem todos nessas igrejas eram verdadeiros crentes, assim sendo, há uma ênfase nas ameaças de castigo e na necessidade de perseverança em todas essas cartas às igrejas. Esse outro destaque, moverei do seu lugar o teu candeeiro, o que significa isso, né? Anteriormente, Éfeso havia mudado a sua localização por causa de um gradual depósito de sedimento ou limo que obstruía o rio que cortava a cidade, o Cáster. A cidade Cáster, né? A cidade havia sido movida de sua localização anterior. Por analogia, Cristo ameaça mover a igreja a não ser que seu povo se arrependa. Um outro destaque aí, nicolaítas. Nós temos aí essa expressão que significa um grupo herético, provavelmente adepto de noções semelhantes ao ensino de Balaão e Jezabel. Os nicolaítas eram aqueles que seguiam os ensinamentos perniciosos de Balaão, o falso profeta que ensinou Balaque, rei de Moabe, a armar ciladas contra Israel no tempo da jornada no deserto. Essas ciladas consistiam em favorecer a idolatria e o contato sexual entre mulheres moabitas e homens israelitas para fazê-los pecar e se afastarem de Deus. Assim, os nicolaítas eram praticantes de imoralidade sexual e deturpadores da verdade. Apocalipse 2,6 é um texto bastante relevante no mundo pós-moderno, no qual ouvimos diariamente que Jesus é uma espécie de Deus paz e amor que aceita bem todas as práticas sexuais em moda na atualidade. Esse texto mostra Jesus dizendo que odeia os nicolaítas, caracterizados por sua imoralidade sexual. O nosso tempo é bem com essa característica, né? Descrevendo um Jesus que ama, tem uma espécie de amor que ama a todos e não odeia ninguém. E nós vemos aqui a expressão clara, né? Ele odeia os nicolaítas com essas práticas. Então, qualquer um que tenha essa imitação já sabe qual é a verdade bíblica. Jesus não ama, Jesus odeia. Esses eram, então, os nicolaítas. E ao vencedor, que significa essa expressão? Jesus promete, né, aos santos e fiéis a participação em todos os aspectos da Nova Jerusalém. A exigência de perseverança em tempos de aflição não torna a salvação dependente do esforço humano. Ao contrário, a fé salvadora se mostra por meio da firmeza e da constância do crente. Esses comentários são da Bíblia de Estudo Genebra. Curiosamente, irmãos, foi na cidade de Éfeso que o imperador Teodósio II reuniu, em 431 d.C., o terceiro concílio ecumênico, no qual Maria foi denominada a Mãe de Deus, o que resultou na definitiva queda da deusa Ártemis ou Diana dos Efésios. Até lá, porém, muitas batalhas foram travadas contra os pacíficos cristãos. Esse é um dos palcos mais importantes do mundo antigo, que revela o conflito do mundo contra Cristo e a sua igreja, e nesta lição veremos a respeito do grande desafio de, em meio a esses conflitos, mantermos uma vida doutrinariamente saudável e, ao mesmo tempo, genuíno amor a Deus, aos irmãos na fé e também aos inimigos. A cidade de Éfeso, uma cidade rica de relevância histórica, religiosa e comercial. Essas poderiam ser características para descrever Éfeso como um lugar próspero, feliz e justo, se não houvesse ali uma igreja de Cristo para atrapalhar esse cenário otimista. A igreja de Cristo sempre terá em seu DNA uma natureza adversa ao mundo, seus regimes, política, ideologia, vícios e pecados, porque como representante do reino dos céus, ela sempre estará em choque, em guerra contra a reivindicação que o mundo faz para si de prometer felicidade, significado e realização para os homens. A igreja, contudo, prega o evangelho e revela que somente Deus em Cristo Jesus traz ao ser humano as bênçãos eternas. Seguindo as informações de Kistemark, um comentarista comentando Apocalipse, percebemos o desafio que a igreja de Éfeso enfrenta numa sociedade próspera
de boa reputação, porém hostil ao cristianismo e que se recusa a rejeitar o pecado e a idolatria. A riqueza da cidade vinha principalmente de um agitado comércio para a realidade do século I. Era uma cidade portuária, utilizada por Roma como um centro de administração e para a confecção de artigos religiosos. Ali se encontrava um templo dedicado a Ártemis, ou Diana, que já citamos, e um teatro que comportava cerca de 24.000 pessoas. Duas características que ressaltam a difícil realidade para a Igreja de Cristo naquele lugar eram a idolatria e a imoralidade. O templo de Éfeso era um propulsor para a propagação da religião do Império Romano, de maneira que, em 89 e 90 d.C., a cidade inaugurou o templo de Sebastói, proveniente da família Vespasiano Tito Domiciano. Conforme destacamos na primeira lição, embora vivessem em paz, os judeus isolavam cada vez mais os cristãos, que ficavam então expostos à perseguição romana. Pelo que entendemos da carta de Apocalipse, a igreja também estava se mantendo pura e afastada, mas a imoralidade não deixava de ser um desafio para ela. Heráclito, filósofo nascido em Éfeso, afirmou que nem entre os animais se via tamanha promiscuidade como nos cidadãos efésios. Vejamos, portanto, o que Cristo tem a dizer a essa igreja que se mantinha firme apesar dos desafios. Identidade de Cristo. Cristo se identifica de duas maneiras: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus segura as 7 estrelas em sua mão direita, capítulo 1, verso 16, o que enaltece a autoridade de Cristo sobre todos os seres celestiais, sob seu comando. Em todo o Antigo Testamento, a mão direita revela a soberania e Cristo apresenta a realidade de que os anjos mensageiros estão obedecendo a ordens expressas, apenas comunicando a palavra que ele tinha para cada uma delas, das igrejas. Dessa maneira, ele não apenas é Senhor da igreja em seu sentido universal, a igreja espalhada pela terra, mas ele é Senhor de cada igreja local, da menor até a maior. Por isso, a segunda designação, ele anda entre os candeeiros, ou seja, ele está presente com a igreja. Conforme Osborne, também outro comentarista, a imagem de andando combina as ideias de preocupação pela igreja e autoridade sobre ela. Cristo está atento e sempre atualizado com tudo o que está acontecendo dentro da igreja, de modo que o seu diagnóstico nunca é impreciso a respeito de sua real condição. E é por isso que ele traz as observações positivas e negativas necessárias para cada igreja. Fiel na doutrina. Cristo faz 5 elogios à igreja de Éfeso. Primeiro, ela é laboriosa, depois perseverante, também não suporta homens maus. Em seguida, põe à prova os falsos apóstolos e, por último, suporta as provações. São os 5 elogios que Cristo faz. Esses elogios são muito significativos. Conforme vimos, considerando o difícil contexto de perseguição, seria muito mais fácil para uma igreja sobreviver se ela trocasse a sua fidelidade confessional e rigor ético por uma atitude mais relativista, elástica e transigente com os erros, vícios e imundícies de sua cidade. Mas disso a igreja de Éfeso não poderia ser acusada. Tendo sido pastoreada por Paulo, Timóteo e João, não é de admirar que houvesse se tornado tão firme doutrinariamente e resistente contra as heresias, imoralidades e ameaças de perseguição. Além disso, Éfeso era a igreja-mãe, o ponto de partida do ministério missionário expansionista de Paulo na Ásia. Mesmo tendo se passado cerca de 3 décadas desde sua fundação, a igreja se mantinha firme. E ainda que tenha sofrido perdas devido à perseguição, talvez até martírio, ainda se mantinha fiel. Inácio de Antioquia escreveu no século I a essa mesma igreja, elogiando a sua constância, relatando que, por boca do então pastor da igreja, Onésimo, foram informados que vós todos viveis segundo a verdade, que nenhuma heresia se aninha entre vós e que não dais ouvido a ninguém que vos fale de qualquer coisa, a não ser de Jesus Cristo na verdade. A fibra da igreja em sua defesa doutrinária e resistência contra os falsos ensinos era realmente admirável, e a expressão final do verso 3 revela isso:
não te deixaste esmorecer. A palavra esmorecer é tradução de kekopíaques, que significa desânimo ou cansaço causado após longo período de esforço sacrificial. A palavra é utilizada aqui figuradamente para a exaustão espiritual resultante da perseguição e das lutas contra os falsos mestres, mas também triunfando sobre os hereges e mantido sua vigilância espiritual. Então é um sentido muito profundo, então é um elogio muito grande. A igreja tem uma virtude enorme, ou melhor, essas virtudes de forma muito forte, né? Comparada a muitas igrejas nos nossos dias, é como se nossas igrejas, ou essas igrejas, não fossem igrejas de verdade, até igrejas verdadeiramente cristãs, porque ela tem virtudes que o próprio Cristo elogia, não é qualquer um elogiando. Mas ainda vem aqui um chamado arrependimento, né? Tenho, porém, contra ti, isso mesmo. Como nenhuma igreja é infalível, Éfeso precisava responder pelo seu desvio, por nos amar. Deus não nos livra de sua disciplina quando não vivemos um cristianismo autêntico. Com o fim de nos aperfeiçoar, ele nos adverte contra o pecado. Jesus tinha algo contra a igreja, e essa expressão torna-se padrão para descrever os problemas morais nas outras cartas também, com o fim de alertar contra o inevitável julgamento vindouro. O primeiro amor, descrito no verso 4, sugere aquele amor do início da caminhada cristã, ou seja, quando a igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, ela viveu dias de intensa consagração, disposição e voluntariedade. Ela expressava seu amor a Deus e ao próximo de modo vigoroso e, ainda assim, resistia às tentações da cidade e aos falsos apóstolos. Contudo, com o passar das décadas, sofrendo privações e intensa perseguição, embora a igreja tenha se mantido doutrinariamente fiel, enrijeceu-se, talvez por autodefesa ou apatia. Mas o fato é que Éfeso deixou de exercitar a principal, a maior das virtudes, que é o amor. Em 1 Coríntios 13, aprendemos que qualquer que seja o nosso talento, as nossas obras ou realizações, sem amor tudo se perde, nada tem qualquer proveito para Deus. O primeiro amor se refere aos 2 grandes mandamentos de amar a Deus e ao próximo. E Jesus já alertara que o amor se esfriará, ou seja, aquele que ama a Deus necessariamente deve amar o seu irmão. Não há cristianismo sem a expressão vertical e horizontal do amor simultaneamente. G.K. Billow comenta sobre os Efésios, também um comentarista bíblico, que um amor apaixonado por Cristo nos leva a amar os de fora e a buscar ganhá-los. Isso eles tinham perdido. Então, a rememoração é a oportunidade de corrigir o que ainda precisa ser corrigido. Essa é a oportunidade que Cristo oferece aos Efésios. Lembra-te, pois, de onde caíste, verso 5. Conforme Kistemark, novamente, o arrependimento afeta a existência humana em sua totalidade, atinge o âmago do ser e afeta todo o relacionamento externo com Deus e com o próximo. Arrepender-se é dar as costas ao pecado. Fé é voltar-se para Deus. Quando a igreja é acusada de pecado, não deveria haver demora em se arrepender, pois se presume que, falando com pessoas espirituais, haverá seriedade na consideração do próprio pecado e atendimento ao chamado da palavra de Deus. Mas Cristo é paciente, amável e nos dá tempo para a consideração. Ele nos conhece e, por isso, nos trata segundo a sua misericórdia e ensina aos pastores que hajam de igual modo. O que não podemos esquecer, no entanto, é que ele não espera para sempre e não permitirá que o seu nome seja envergonhado para sempre por uma igreja que se recusa a ouvi-lo. Por isso, essa é uma prática que se espera do cristão durante toda a sua vida. Não haverá um tempo nesta realidade em que vivemos em que não mais precisaremos nos arrepender. Como pecadores, estamos sempre sujeitos à corrupção e ninguém sabe disso melhor que o Senhor da igreja. Como disse Calvino, depois de iniciado o arrependimento, precisamos dar-lhe continuidade durante a nossa vida toda e não abandoná-lo até a morte, se é que desejamos descansar com segurança em Cristo e nele permanecer.
Após o chamado para o arrependimento, Cristo também alerta quanto a uma ameaça: se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro representa luz. E como Israel serviu de luz para o mundo, assim a igreja também servia, e particularmente a igreja de Éfeso. Mas até essa importante igreja perderia a sua luz ou deixaria de ser igreja caso não se arrependesse. Na carta já citada, escrita uns 10 anos depois, Inácio de Antioquia descreve positivamente a igreja, dando a entender que Éfeso levou a sério o chamado de Cristo e se arrependeu. Se foi assim, ela não se exaltou nem se considerou autossuficiente, mas humilhou-se e voltou à prática do amor. Por isso, no acordo de vossos sentimentos e na harmonia de vosso amor, vós podeis cantar a Jesus Cristo. Aqui é um trecho da carta. A partir e cada um, que vos torneis um só corpo, a fim de que, na harmonia de vosso acordo, tomando na unidade o tom de Deus, canteis a uma só voz por meio de Jesus Cristo, um hino ao Pai, para que Ele vos escute e vos reconheça por vossas boas obras como membros de seu Filho. No verso 6, o Senhor ainda os elogia porque odiavam as obras dos nicolaítas. Um resumo do verdadeiro discípulo é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus também odeia. Os nicolaítas são identificados por Irineu de Leão como seguidores de Nicolau, que segundo ele foi um dos diáconos ordenados em Atos 6, que depois se desviou da fé. Mas não sabemos se essa afirmação é segura. O fato importante a destacar é que as igrejas da Ásia estavam sob constante ataque de heresias, e ao passo que Pérgamo e Tiatira estava cedendo, Éfeso se mantinha leal ao Evangelho, mantendo a pureza doutrinária. Eu coloquei a promessa para exibir depois. Promessa. Por fim, a promessa de Jesus a Éfeso sela o encorajamento que ocorre em todas as 7 cartas. A construção inicial segue a fórmula padrão do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa é para aqueles que vencerem. A esses dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A promessa que Adão e Eva perderam torna-se atual para aqueles que se mantêm nos caminhos do Senhor até o fim, não apenas em fidelidade doutrinária, mas vivendo a expressão real do amor de Jesus. O acesso à árvore da vida altera, portanto, os efeitos da desobediência provocados pelos nossos primeiros pais. Nas palavras de Osborne, no Éden final, a maldição do primeiro Éden é revertida e a vida eterna é agora concedida ao povo de Deus. Aquele espaço de acesso exclusivo aos vencedores é reservado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Esses serão recompensados, vivendo para sempre num lugar completamente alheio ao pecado, onde não mais haverá sequer o cheiro de morte. A vida tem a palavra final. A igreja, irmão, de Éfeso possuía boa teologia, fidelidade confessional e experiência acumulada. Além disso, era referência na Ásia Menor para as outras igrejas mais jovens. Porém, todas essas boas características não são suficientes aos olhos perscrutadores de Cristo. Ele quer que a igreja expresse aquilo que é mais evidente nele mesmo, isto é, o amor. Uma igreja que não tem amor será reprovada aos olhos de Deus. Há um crescente interesse pelo estudo teológico nas igrejas evangélicas em geral, porém isso não indica necessariamente crescimento no amor sincero e autêntico a Deus e ao próximo. Cresça em conhecimento, mas se isso não estiver grande, gerando mais amor em você, desconfie, porque algo está errado. Aprender de Jesus é aprender a amar. Então é importante nós termos conhecimento correto, profundo, claro. Jesus não reprovou, e temos que ter cuidado aqui, Jesus não reprovou a igreja de Éfeso, e é importante termos cuidado aqui para não transformar todo o estudo em um entendimento de apologia à falta de conhecimento de toda a palavra de Deus, a boa doutrina, porque boa doutrina não leva ao amor. Não é isso que ensina as Escrituras. As Escrituras ensinam que amar correto é a partir de uma doutrina correta. Você não vive um cristianismo correto se você não tiver uma correta doutrina. E Jesus elogiou a vida dessa igreja. É importante destacar isso. Jesus elogiou.
O que está se mostrando aqui é que, não obstante, a igreja ou qualquer um pode se corromper, e é esse pecado que está sendo reprovado. E uma coisa que me chama a atenção é que uma igreja que estava bem doutrinada, mas que tinha um pecado para ser tratado, foi possível tratar naquela profundidade, porque a igreja estava bem doutrinada. Uma igreja mal doutrinada, você não consegue tratar a profundidade que precisa, vai ter que tratar outras áreas, e com certeza ela vai se falhar no amor, porque ela não tem nem a preparação da doutrina para amar correto e viver o correto cristianismo. Então é importante fazer essa observação aqui, para não ficar a ênfase de que então o erro é você ser bem doutrinado. Não. O pecado aqui reprovado é se você está tendo boa doutrina, mas ela não está aliada à prática. Esse é o problema. Então, se está havendo desvios, como aconteceu com Éfeso, nós temos que nos avaliar e abandonar. Nós temos que, então, praticar a palavra, não ser meros ouvintes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Você só adora corretamente ou ama corretamente se você conhecer corretamente sobre essas virtudes, entre tantas. Uma coisa que ainda quero destacar aqui é sobre quem é o Espírito Santo e o seu trabalho em relação à doutrina. A Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade, que é toda a palavra de Deus. Ele nos ensina toda a verdade, foi o que ele fez com a igreja de Éfeso. Ele nos guia em toda a verdade, e foi o que ele fez com a igreja de Éfeso. E ele nos lembra toda a verdade. Veja bem, essa repreensão foi a lembrança de toda a verdade para corrigir os desvios. Mas o Espírito não vai lembrar quem não sabe. Não tem como lembrar quem não sabe. Então não tem como ser tratado até pecados como esse se você não conhecer toda a doutrina. Tem que ser ensinado em toda a doutrina. Então, irmãos, que possamos nós aprender com esse exemplo da igreja de Éfeso as repreensões e as virtudes, né? A repreensão de Cristo e as virtudes, e termos aquelas virtudes e preservarmos essas virtudes. Eu acho que até nas virtudes, a maioria das igrejas do nosso tempo está aquém, muito aquém, das virtudes de Éfeso. O amor nem se fala, né? Então, não estou aqui julgando, condenando ninguém que eu não conheço, estou falando da realidade geral. Essa é a realidade geral das nossas igrejas. Nós estamos aquém da igreja de Éfeso nas virtudes que Jesus citou, que dirá então no amor, né? Quem dera fôssemos tão bem formados doutrinariamente como era a igreja de Éfeso. Olha só com quem ela foi aprender, com Paulo, com Timóteo, com João. Quer dizer, era uma igreja muito bem doutrinada. Que nós possamos aprender com essas virtudes, mas que possamos também aprender com a repreensão de Cristo e voltar àquele amor do início não é o primeiro amor de nossa conversão, é o primeiro amor que os efésios tiveram, como eles viveram, estudar como era aquele primeiro amor e voltarmos para aquele primeiro amor, ou passarmos a viver, se nunca tivemos, aquele primeiro amor de Éfeso, e vivermos para a glória de Deus, mesmo diante de uma realidade tão hostil ao cristianismo, como tem sido no mundo inteiro, no nosso tempo, cada vez mais crescendo nessa hostilidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra lida e explicada também pelo ensino do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor com isso tem cuidado das nossas vidas, pelo tempo que tem nos dado para aprendermos e para nos arrependermos. Ó Pai, nós ainda pecamos em muitas coisas. Quando olhamos para as virtudes da igreja de Éfeso, vemos que estamos aquém como igreja, Senhor, e precisamos reconhecer essa verdade. Nós estamos aquém. Ainda temos muitos pecados como igreja, e no amor não há dúvida que não temos amado como a Tua palavra exige de nós. Por isso pedimos a Ti que converta-nos a Ti e seremos convertidos.
Ó Pai, conscientiza-nos cada vez mais, como o Senhor nos ensinou nesta lição, e nos leve ao abandono sincero, imediato do pecado, para glorificarmos o Teu nome e vivermos vidas santas. Ó Pai, que então sejamos luz nesse mundo que perece na perdição, na escuridão, que sejamos luz como membros do Teu corpo, como crentes individualmente e como igreja, ó Pai, que cresçamos no amor a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e amemos também, saibamos, aprendamos a amar os nossos inimigos, aqueles que agem contra a nossa vida. Ajude-nos, Senhor, abençoe-nos, dá-nos, ó Pai, da Tua graça, renove-nos, aviva-nos. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, bom descanso a todos, até o próximo estudo.